tarefa que me é confiada agora é um pouco difícil, primeiro porque sou jurista e, enfim, apesar de estudar finanças públicas, os factos são indesmentíveis, mas a tarefa que me é confiada é, de facto, lendo o relatório, lendo a parte que foi acabada de apresentar, tentar ler nas entrelinhas e tentar tirar algumas conclusões. Enfim, são conclusões pessoais, mas, enfim, não deixam de ter alguma acuidade. Enfim, eu não me vou concentrar nos aspectos, enfim, sobre a determinação externa, a financiarização da economia portuguesa, que no fundo é a base deste capítulo inicial, deste capítulo introdutório. Vou tentar também traçar uma história, mas uma história do ponto de vista jurídico, tentar perceber nos últimos 20 anos o que é que sucedeu e o que é que está certo e o que é que está errado. Enfim, a meu ver. Eu diria que nós temos dois períodos relevantes nestes últimos 20 anos. Antes de 1997, eu diria que, enfim, os regulamentos de 97, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, enfim, a integração europeia, o reforço da integração europeia, eu chamaria esse período pré-1997 um período em que o equilíbrio orçamental não é juridicamente relevante. E depois de 1997, eu traçaria esse período como o período do equilíbrio orçamental juridicamente relevante. Enfim, não é, de facto, sustentar estes dois períodos, isso não quer significar que, a partir de 1997, tudo se resolveu, ou que o direito tenha resolvido alguma coisa. Eu penso que não resolveu nada, até complicou, porque quando eu me refiro a esta questão, esta distinção entre o período, a partir de 1997, em que há um reforço do equilíbrio orçamental, enfim, o equilíbrio orçamental que no pós-guerra pura e simplesmente desapareceu dos Estados europeus, enfim, por razões que também conhecemos, enfim, e está associado ao período de ouro da economia mundial. A partir de 1997, no espaço europeu, surge, não ingenuamente, mas surge esta ideia de que o equilíbrio orçamental talvez funcione. À semelhança do período liberal, do Estado liberal. Enfim, o Estado liberal, de facto, o equilíbrio orçamental funcionava, mas a dívida era proibida. Enfim, havia uma exceção relativamente à dívida que não temos no século XX. E eu estava a dizer que esta crença no equilíbrio orçamental não é ingênua, porque já vem dos anos 70. Enfim, e vem dos anos 70. Se nós olharmos um pouco para a cartilha da OCDE, em 1978, há um paper muito interessante em que sustenta a existência de um conceito novo de ajustamento orçamental. Enfim, uma sofisticação do equilíbrio orçamental. E esta sofisticação chama-se consolidação orçamental, ou consolidação sincrónica, consolidação de saldos. Enfim, é um conceito que um jurista pode tentar perceber, mas eu acho que é tão complicado, que um decisor político, eu penso que tem muita dificuldade em perceber o que é consolidação sincrónica, esse ajustamento de saldos. Eu até posso tentar explicar o que é um ajustamento de saldos ou um episódio excepcional de consolidação orçamental. No fundo, significa que há uma melhoria de saldo de um ano para o outro em termos de PIB, que seja superior a 1% ou que se situa entre 1% e 2%. Enfim, é fácil explicar. A questão é que nós temos duas variáveis que não são facilmente dominadas. Primeiro, o saldo e, em segundo, o PIB. Enfim, porque variam, podem aumentar, diminuir, oscilar e, portanto, a melhoria de um saldo de 1% a 2% de um ano para o outro pode significar várias coisas. Boas e más. E este paper de 1978 da OCDE foi sendo assimilado ao longo dos anos. E o próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento, quando fala em limites de déficit e dívida,
e o sistema de sanções associado ao déficit e à dívida tem implícito esta cartilha. E mais, é que a partir do Pacto de Estabilidade e Crescimento, com esta crença num equilíbrio juridicamente relevante, com limites, e limites que podem ser traçados anualmente por via de critérios de ajustamento mensuráveis, o Pacto de Estabilidade e Crescimento dá uma crença aos Estados europeus, aos Estados da zona euro, fundamentalmente, com base em modelos macroeconómicos. O ISLM e o modelo Fleming. Enfim, eu não só conheço por observação. Mas olhando para os modelos, o que é que os modelos traduzem em qualquer exame de macroeconomia e qual é que é a resposta de um aluno de macroeconomia que está? A resposta é que, em câmbios fixos, a política orçamental é extremamente eficiente. É isso o que o modelo funciona, mas são modelos. Se nós acumularmos este conforto que é dado através de um conceito de ajustamento / consolidação sincrónica, em conjunto com a crença aos Estados e os decisores, uma grande parte dos decisores políticos estiveram nas cadeiras, estiveram sentados nas mesas da faculdade a ouvir frequentemente quais é que eram os efeitos da aplicação do modelo Fleming, fundamentalmente, e a virtualidade da política orçamental em câmbios fixos, enfim, deu um excesso de confiança aos Estados. Excesso de confiança. E este excesso de confiança, que está traduzido no direito, enfim, o ordenamento recebe este excesso de confiança, é direito escrito. E, portanto, se é direito escrito, isto vai tudo correr bem. A partir de agora, temos ajustamento. Com o enquadramento macroeconómico, a política orçamental vai ser extremamente eficiente e, portanto, temos instrumentos para pôr a funcionar quando correr mal. Este excesso de confiança gerou logo, e por isso é que eu traço este pós-97, e quando olhamos para o caso português, gerou logo aqui uma mensagem totalmente errada. Porque eu de facto não quero complicar do ponto de vista histórico, mas há aqui um aspecto que é muito importante, o saldo corrente. Quando nós falamos em política orçamental, o saldo corrente superavitário ou deficitário é indiciador de que, enfim, que de facto, quando a economia está em crescimento, a resposta óbvia é que o saldo corrente teria de ser superavitário, enfim, teria de evidenciar um excedente. Ora, o que aconteceu a partir de 97, gerou-se de tal forma um excesso de entusiasmo entre os Estados que disseram, não, agora o euro vai arrancar em breve, e, portanto, se o euro vai arrancar em breve, enfim, esta coisa dos saldos correntes agora vamos adiar um pouco. E nós encontramos por todos os Estados esta regra de que em expansão económica o saldo corrente teria de ser superavitário. Em todos os Estados o saldo corrente foi deficitário. Portanto, a economia funcionou em sobreaquecimento. Portanto, basicamente, numa situação em que o Estado conseguiria arrecadar receitas e que provavelmente teria um excedente, o Estado não fez, não guardou para o futuro, porque isto, enfim, o Estado não é como uma empresa, eu sei, e portanto não é como uma empresa e portanto há aqui uma lógica deveria haver, apesar de não ser uma empresa, deveria haver uma lógica de continuidade e portanto de equidade entre gerações, da repartição de custo e benefício. Mas houve um certo egoísmo por parte desses Estados, incluindo o português. A decisão, eu não diria egoísmo, excesso de entusiasmo, porque o euro iria resolver, pelo menos no primeiro momento, este problema. Saldos correntes deficitários. E quando surge o primeiro grande abanão, enfim, e o resultado da crise financeira, a ideia seria, bem, agora é que em recessão evidente os saldos deveriam ser deficitários. Só que a margem que é dada aos Estados, do ponto de vista do exercício de política orçamental, pelos erros anteriores, a margem é de tal forma pequena que o que aconteceu é precisamente o contrário. No modelo de ajustamento e no âmbito de um programa de assistência financeira daquele que estamos a viver, enfim, que esperemos que uma saída limpa, lá como veremos como, quando nós olhamos para o decisor político, quando olhamos para os responsáveis governamentais, o sucesso que é apontado não é só do equilíbrio das contas externas, mas também dos saldos superavitários. Ora, o meu entendimento é que isto é perverso.
Porque numa altura em que os saldos deviam ser deficitários, um governo, ao congratular-se pelo facto de ter atingido saldo superavitário, isso quer significar que a política orçamental não funciona. Mas não funciona de facto. Deveria de funcionar juridicamente, deveria ter operado e não operou. E de facto, esta minha assunção diz-nos que se tivéssemos cumprido esta regra dos saldos correntes e não estivéssemos entusiasmados no pós-97 e tivéssemos aplicado corretamente a política orçamental, no momento presente, provavelmente a política orçamental seria um pouco diferente. Os instrumentos poderiam funcionar, mesmo que de forma limitada poderiam funcionar, porque, enfim, a crise tem outras condicionantes. Portanto, há esta agravante. E eu penso que este excesso de entusiasmo que os Estados tiveram no pós-97 gerou uma falta de cooperação nos vários Estados europeus. Uma falta de cooperação, uma demonstração de que, enfim, em situação de aperto, cada Estado vale-se por si mesmo, vale-se por si próprio, e a própria cartilha alemã é de ensinar os Estados a nadar. Dizer, agora nós estamos bem, agora nadem um pouco, não é? Para nadar, enfim, tirem as boias, se vão conseguindo, mas falta de cooperação. A conclusão que eu tiro, enfim, e mais uma vez, volto a dizer, tentar ler as entrelinhas, a conclusão que eu tiro é que o exercício da política orçamental, apesar de tudo, não está perdido. Perdeu-se pela falta de cooperação entre os Estados. E, portanto, de facto, e o relatório também chega a essa conclusão, a intensificação da união bancária e a intensificação da integração europeia, mesmo para uma união política, provavelmente resolveria algumas das fragilidades que assistimos em função do exercício da política orçamental. Mais uma vez, a política orçamental não existe, não porque não haja qualquer possibilidade aos Estados de a exercer, mas porque, de facto, foram cometidos erros no pós-97. Ainda um aspecto final, quanto à conclusão que perpassa um pouco pelo relatório, quanto à questão da reestruturação da dívida. Enfim, a reestruturação / renegociação, depois poderíamos entrar aqui numa série de conceitos, se a reestruturação é boa, se a reestruturação é má, se a renegociação, o que é que isto tudo significa. A história demonstra, e a macroeconomia também o faz, não é? Na realidade, a macroeconomia olha para factos históricos, lê os factos históricos, enfim, e o estudioso da economia, quando depois olha para o futuro, quando se depara com um facto que não se verificou no passado, enfim, fica um pouco a assimilar, ainda demora tempo a assimilar. Mas há aqui um aspecto muito importante. Olhando para os factos históricos, nós percebemos, mesmo no caso português, que nada fica por pagar. Nada fica por pagar. Mesmo a questão do repúdio da dívida no século XIX, que depois teve como resultado o convênio de 1902. No convênio de 1902, os credores trouxeram a dívida anterior outra vez. E, portanto, nós temos que também olhar para o lado do credor. É que, de facto, nós conseguimos obter prazos de maturidade diferentes, sem dúvida, mas os credores, mais cedo ou mais tarde, suscitam o problema. E eu acho que isto leva-nos também aqui a uma conclusão, é que, de facto, os Estados não devem ser tratados como empresas, não devem ser tratados como pessoas singulares. É que os Estados continuam a existir e os Estados, ao continuarem a existir, mais cedo ou mais tarde os credores também levantam essa questão. Agora, de facto, há um excesso de instrumentos jurídicos tão complicados, um excesso de regras financeiras. Isso é que devia, sinceramente, ser pensado e repensado. Porque eu sempre aprendi nos bancos da faculdade, e mesmo como jurista, sempre aprendi que quando olho para um contrato e não percebo o que é que lá diz, mais vale não assinar. E eu acho que o problema é esse. E, portanto, acho que se eu percebesse, talvez fizesse algum sentido. Mas o que é facto é que as regras financeiras e as regras de ajustamento que o nosso ordenamento vai ficando povoado são de tal forma incompreensíveis que coisa boa não vai ter como resultado. Enfim, mas era isto que eu queria dizer, são meras observações. Obrigado.